Olá pessoal, Judson Salles de volta. Estou aqui numa série de vídeos conversando com vocês a respeito das mudanças que a Liga apresentou no regulamento de carnaval e no manual do jogador. Essas mudanças que foram construídas através de um processo coletivo, que em minha história de carnaval, né, que agora é cerca de 20 anos, eu nunca tinha visto um empenho tão grande por parte da Liga em trabalhar um novo critério a partir do sambista, a partir de quem o constrói. No caso, por exemplo, do quesito que a gente vai falar agora, que é enredo, foram realizadas diversas reuniões com os carnavalescos das escolas dos grupos especial e de acesso. Ah, houve reuniões com participação intensa de grandes carnavalescos, onde eu gosto de citar por destaque de participação o Murilo Lobo, que teve uma atuação muito grande, o Sidney França, do Vai Vai, também trouxe muitas ideias bastante interessantes para esse debate. Diversos carnavalescos que estavam lá participaram, propuseram, Fábio Gouveia, Neném, e que nos fizeram chegar no texto de manual que a gente tem hoje, tá? Então a gente começa agora o módulo visual e os três quesitos foram reformulados a partir das propostas trazidas por esses carnavalescos. Óbvio que a decisão final foi e sempre será da Liga das Escolas de Samba, são os presidentes que acataram ou não acataram as sugestões que foram enviadas, mas de uma forma geral, pelo que eu acompanhei do manual que foi lançado agora, me parece que os presidentes acabaram anuindo e concordando com boa parte das proposições que foram feitas pelos carnavalescos, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então, no que a gente traz de novo no quesito enredo, tá? Aqui estamos. Como eu já fiz nos outros quesitos, à esquerda está o nosso manual novo e à direita o manual antigo, para a gente poder comparar o que mudou, tá? Aqui temos ali um texto de introdução que está bem parecido, sem grandes diferenças, tá? Mas o que importa de verdade é aquilo que vem para dentro dos pontos de avaliação, tá? Que é dentro do nosso sistema de julgamento, que são aquelas tabelinhas de julgamento, o jurado ele não pode julgar nada que esteja fora dos pontos de balizamento. E os pontos de balizamento, eles são descritos aqui, dentro de caixinhas bem definidas. Então, por mais que aqui tivesse escrito uma coisa meio sem sentido, ou algum tipo de punição aqui, isso não valeria. O que importa mesmo é o que está dentro do ponto de balizamento. Essa introdução ela serve mais para que você entenda um pouco melhor o que é um enredo de escola de samba. Tá? Então, vamos lá. A primeira mudança que a gente nota aqui é que antes essas longuíssimas páginas de roteiro explicando o que era cada uma das falhas de roteiro foi substituída por um texto mais curto, dizendo que não pode haver ausência, inclusão ou inversão. O que foi dito na época, tá, das reuniões, e eu acredito que isso tenha sido feito pelas conversas que chegaram até a mim, de representantes das escolas, é que o roteiro, todo esse texto foi parar dentro de o que a gente chamou na época de glossário e hoje chamam de material de apoio, que é um material mais extenso, separado, em que ele explica com mais detalhes cada uma das falhas, para deixar o manual um pouco mais direto e objetivo. E essas coisas um pouco mais longas, mais explicativas, mais ao fundo, elas são expostas só lá nesse material de apoio, tá? Vamos torcer aí para a Liga divulgar esses materiais de apoio, porque é bem legal para que todo mundo possa entender melhor o carnaval. Seria muito bom para a imagem até do carnaval que essas regras fossem muito claras para todo mundo. Pois bem, saiu daqui, ficou só esse texto, mas aparentemente não tem nenhuma diferença grande entre o que era e o que é. Aqui vem a mudança que eu senti mais profunda aqui, tá? Antes, tirando essa questão de roteiro, você só tinha esse julgamento aqui, ó. O jurado deverá avaliar se o desenvolvimento descritivo da sinopse se atinge com coerência o objetivo central do enredo e se a execução plástica apresentada no desfile transmite a leitura do enredo proposto. O que isso quer dizer? Assim como eu falei lá em samba, exclusivamente se avalia se cada uma das alas corresponde àquilo que ela está querendo dizer e se se os principais pontos da sinopse estavam presentes na pista. Mas se você olhar como era a tabela aqui, que os problemas estavam sempre por ala, na prática, se
o apontamento é sempre por ala, não tinha como julgar nada da sinopse. Então, essa leitura inversa, né, se é olhar se o que eu pretendia com a sinopse foi executado, isso não tinha como julgar, porque não cabia dentro dessa caixinha de concepção e execução pela forma como estava proposto na tabela. E isso é uma das mudanças para esse ano. O que eu quero dizer com isso? Na prática, antes, a única forma de uma escola perder ponto era se aquela fantasia que simbolizava a Chapeuzinho Vermelho, ela realmente era Chapeuzinho Vermelho, ela realmente dava a leitura de Chapeuzinho Vermelho. Não importa se, na sua história do Lobo Mal, você não tem nenhuma ala com o lobo, você não tem nenhuma ala com o caçador, não importava, só importava se todas as alas fossem a própria Chapeuzinho Vermelho e cada uma desse a leitura da Chapeuzinho Vermelho, não tinha problema nenhum. Isso foi uma grande brecha para que as escolas, como eu já falei lá em regulamento, fizessem desfiles com 8 alas só, por exemplo, porque como você não é julgado pela riqueza da sua história, você não é julgado pela narrativa de uma forma geral, quanto menos fantasias você fizer, melhor. Basta você fazer poucas fantasias com uma leitura boa e você diminui a sua chance de tomar punição. Então, com a mudança do regulamento, isso já melhoraria um pouco, porque isso força as escolas a terem mais fantasias, logo, um risco maior de uma dessas fantasias não ter uma leitura boa. Mas mais do que isso, não foi essa a única mudança em enredo. Como a gente vai ver aqui, ó, separou-se concepção e execução em dois itens. Um que é execução, que é mais afeito a isso que a gente está falando, ó, se a execução plástica apresentada no desfile transmite a leitura do enredo proposto, ou seja, cada carro alegórico simboliza exatamente aquilo que ele deveria simbolizar, cada fantasia simboliza aquilo que deveria simbolizar. Já vou falar de comissão diferente daqui a pouquinho. E o outro ponto é a narrativa. A narrativa, acho que é uma coisa que a gente ganha muito quando a gente está agregando isso dentro de enredo. Por quê? Agora não é só uma questão de cada elemento do desfile representar aquilo que ele quer representar. É também uma questão de a história ser bem contada. Olha como foi parar isso aqui no manual do jogador. Se o desenvolvimento descritivo da sinopse apresenta a história contada pela escola com clareza, coerência e coesão. O que é clareza? Tá? É algo que é claro, que é nítido, que você percebe e identifica a sinopse, olha só, não é o personagem, é a sinopse. O desenvolvimento da sinopse tem que estar claro no desfile. Coerência é quando uma coisa pertence a um determinado conjunto. Então, é, eu não posso ter um setor, e já já ele explica também que esse recorte não é só sobre elementos individuais, e sim sobre setores, sobre atos, etc. Eu não posso ter dentro de um setor uma ala que não pertence àquele setor, que não é coerente ele estar ali. Então, a história ela tem que ter uma coerência, não só no seu global, não só no seu setor, não só no seu elemento. Como o caso de um carro, por exemplo. Dentro de um carro, os elementos eles têm que ter coerência. E por fim, tem que ter coesão. O que é coesão? Quando algo leva a outra coisa. Isso não significa que a história tem que ser necessariamente cronológica, por exemplo. O carnavalesco ele tem total liberdade para construir a sua história da forma como quiser. A diferença que existe aqui é que não importa o jeito que o carnavalesco escolha contar a sua história, essa história tem que ter coesão. Ela tem que um ponto levar a outro, ela tem que criar um enredo, como significa a palavra, né? Ela tem que criar uma narrativa que transmita para quem está assistindo a história que o carnavalesco quis contar. Então, essa é uma mudança bem importante de enredo, é a minha aposta. Eu, como enredista, né, eu construí alguns enredos para a Tom Maior, Pequeno Príncipe, a Coisa de Preto e fiz a sinopse do Culto às Mães Pretas Ancestrais. Sempre me doeu muito o fato de que esse trabalho, que para mim é um dos mais valiosos da construção de um desfile, ele não era julgado, ele não era avaliado. Então, essa narrativa da escola que envolve a comparação da sinopse com o desfile e a tradução, se de fato a escola realmente conseguiu atingir seu objetivo de contar a história de uma forma clara, coerente, coesa, isso agora vai ser avaliado dentro de enredo, que não era, tá? E aí aqui vem uma outra mudança que é bem interessante, bem importante, tá? Como você pode perceber aqui, alguns itens que antes faziam parte não fazem mais. Comissão de frente saiu dessa lista de exceções. Casal de mestre-sala e porta-bandeira oficial saiu da lista de exceções, tá? Isso é importante. Aí tinha aqui embaixo acho que tinha a questão da ala das ações justificadas também, se não me engano, tá?
Enfim, agora o que acontece aqui é o seguinte: todos esses itens que antes não eram julgados passam a ser julgados. A comissão de frente, era triste você pensar que eu poderia trazer minha comissão de frente do jeito que eu quisesse, porque a história que ela conta não era julgada. Não era julgada em comissão de frente e não era julgada em enredo. Então, foi trazido isso de volta. Agora, o quesito enredo também avalia como a comissão de frente se insere dentro do enredo. Isso pode ser de duas formas: pode ser tanto introduzindo o assunto que vai ser trazido, como resumindo o assunto. A comissão de frente ela tem liberdade de contar a história da forma como ela quiser. Ela só precisa se inserir de uma forma correta dentro do enredo da escola de samba, tá? A mesma coisa vale para o casal oficial, que não era julgado em hipótese nenhuma dentro de enredo. Agora é julgado, então a fantasia não pode ser um qualquer coisa. A fantasia está sendo avaliada, tá? Então, são mudanças e inserções importantes que a gente traz aí para enredo para tentar aumentar o julgamento do quesito, que era um desses que estavam sendo tão afetados pela chuva de 10, tá bom? Então, essas são as principais alterações que o quesito enredo trouxe, e em breve volto aí para a gente ir para os próximos quesitos do módulo visual. Valeu!